Deu? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados. Uma pequena mensagem para a nossa reflexão. Episódios diários, de Valdo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Dividir com amor. A miséria socioeconômica lhe entulha as avenidas do mundo. Mistura-se a de beleza moral, que atura os edifícios e residências de luxo, como os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação, tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínimo que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que este gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Que assim seja. Boa palestra a todos.
O meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. Para que possamos dar início às nossas atividades da noite de hoje, gostaria de convidar a todos eles, a todos os presentes, para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, Criador de todas as coisas, de todos nós, para que venhamos a nos envolver na harmonia, na serenidade necessárias para o bom desenvolvimento das atividades da noite de hoje. Sendo assim, com os nossos pensamentos voltados ao Criador e ao Divino Amigo, a Ti, Pai, elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais sinceros de gratidão. Obrigada, Pai amado, pela oportunidade que concedes a cada um de nós, que aqui nos encontramos, nesse ambiente salutar, nesse ambiente de orações, onde cada um de nós vem em busca do esclarecimento, do auxílio e do amparo, trazidos pelas equipes celestiais que trabalham sobre as ordens e o comando do Mestre Jesus. Obrigada, Pai amado, pela dádiva da vida, pela oportunidade a cada um de nós concedida. Obrigada, Senhor, por toda a proteção e amparo que recebemos de Ti, desde o momento em que acordamos até o presente momento. Obrigada, Senhor, por estarmos sempre acompanhados dos anjos de luz, dos espíritos amigos e familiares que torcem por nossa felicidade, que nos auxiliam, que nos amparam e que nos sugerem sempre os bons pensamentos, as boas atitudes, para que venhamos seguir de forma mais serena e tranquila e mais assertiva a nossa jornada. Com esse sentimento de gratidão, Pai amado, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E para a palestra da noite de hoje, nós teremos o nosso irmão Marcelo, que vem da Casa Espírita Deus, Amor e Caridade. Seja muito bem-vindo, estamos muito contentes com a tua presença e que a espiritualidade lhe inspire para que as palavras que aqui serão transmitidas encontre o agasalho, encontre o lugar em nossos corações, que assim seja. Uma ótima noite a todos, que a paz de Deus nosso Pai esteja conosco, a paz que Jesus nos prometeu quando esteve fisicamente aqui entre nós e na certeza mais do que absoluta de que estamos sim, todos devidamente envolvidos na paz celeste que viemos buscar. Eu sempre falo isso, porque eu preciso dizer isso para mim, acabo dizendo isso para vocês, que nós tenhamos condições de levar a paz que viemos buscar nessa noite em todos os ambientes em que nos encontraremos ainda hoje, nos próximos dias, no decurso dessa semana, no final de semana que se avizinha, sendo sempre aqueles que levam a concórdia, o amor, o afeto, e não aqueles que promovem a discórdia em todos os ambientes em que estivermos. Caríssimos, é um prazer enorme, uma grande satisfação, uma felicidade mesmo, ter voltado a essa casa, reencontrando rostos conhecidos, outros que não conhecia e que estamos agora nos conhecendo,
E como falávamos mais cedo, vem se percebendo, não vou chamar de fenômeno, né? Mas uma situação muito interessante, que é o fato de que as casas espíritas, sim, estão ficando cada vez mais cheias, né? Isso é uma bênção, não para o espiritismo, né? Porque nós não somos uma doutrina religiosa proselitista, ou seja, a gente não bate na porta de ninguém para convencer a pessoa a se tornar espírita. Nós nos convencemos em ser espíritas, mas isso é muito agradável e muito válido, porque é uma doutrina religiosa que te convida ao estudo. E aí, quando você estuda e você se convence dessa doutrina, tudo fica mais fácil, tudo fica mais agradável também. Então, muito feliz, de fato, de estar voltando aqui a essa casa de caridade, que certamente é um farol que ilumina não só a nossa cidade, mas toda a nossa região. Caríssimos irmãos, eu vou tratar hoje, porque a doutrina espírita é uma doutrina de aplicações muito práticas, né? Ela não é uma doutrina estanque para ser admirada em altares, não. Ela é necessário que nós a conheçamos, nós a aprendamos com ela e, acima de tudo, apliquemos no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou tratar aqui muito humildemente, né, a respeito da intromissão, ou seja, bem certinho, quando a gente se mete na vida dos outros, sob a ótica da doutrina espírita. Mas eu gostaria de começar essa conversa, por incrível que pareça, até para que a gente se situe historicamente, para que eu possa também contextualizar com vocês, eu vou convidá-los a voltarmos aí a mais ou menos 2000 e tantos anos, quase 2025 anos atrás, quando nós estamos na corte judaica de Herodes Antipas. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Lembrando que Herodes o Grande foi justamente aquele imperador cliente, como se dizia à época do Império Romano, ou seja, o imperador de determinada, ou rei, né, de determinada região do mundo conhecido e ocidental e civilizado da época, em que o Império Romano permitia que o rei ali pudesse continuar reinando sobre a batuta, né, e o jugo do Império. Então, assim, é algo do tipo, pode ficar aí, governa o teu povo, mas eu quero tributos, e tu tem que seguir essas linhas aqui, esses parâmetros, a fim de que a gente continue se entendendo, né? Mais ou menos isso. Então, Herodes, o Grande, é aquele imperador que está presente e é o imperador da Judéia quando Jesus vem a esse mundo, não é? Na condição, o Cristo vem a esse mundo na condição de Jesus de Nazaré. E nós infelizmente sabemos que ele faz aquela ordem, não é, para que se assassinasse todas as crianças que tivessem nascido por aquela época, infelizmente. Dito isso, nós vamos falar em especial de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Eu falo baixo, né? Não tem jeito. Obrigado, meus irmãos. Tá bom agora para todo mundo? Beleza. Azar de vocês, então vamos lá. Então nós vamos falar de Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, né? Herodes Antipas teve 10 esposas. Não deve ser fácil. Também digo para as senhoras que ter 10 maridos não deve ser brincadeira, né? Ele teve 10 esposas e Herodes Antipas era filho, né, de Herodes o Grande com Micelta, que era uma samaritana. Vejam bem, os samaritanos, né, não tinham toda essa aceitação no mundo judaico entre os outros judeus, mas ele, né, teve então filho, né, não teve somente esse filho, Herodes Antipas, teve mais 2 filhos, um homem e uma mulher, e com essa senhora, essa imperatriz também. Herodes Antipas, ele cresce, né, se torna um adulto, casa-se com uma mulher, herdeira de um trono
de um império próximo, de um reino, melhor dizendo, próximo ao que nós conhecemos como Judéia, na época. E lá pelas tantas da sua vida, ele resolve separar-se da sua esposa para casar com Herodias. Quem era Herodias? Isso é uma confusão para nós e isso nos chama muita atenção nos dias de hoje, porque Herodias era neta de Herodes o Grande, portanto, sua sobrinha. E ela havia se casado com Herodes Filipe, um outro tio. E ela acaba, então, resolvendo, em algum momento da sua existência, casar-se com Herodes Antipas, porque esse havia chegado ao poder, não é? E deixa o antigo marido, que era da dinastia, mas não estava no poder, para ficar, então, com Herodes Antipas, que era seu tio. Tio, né? Porque ele era irmão do seu primeiro marido. Isso chama muito a atenção de um homem que vivia à época, que em hebraico seu nome era Shoshanã, e a gente o conhece por João Batista. João Batista começa a gritar aos quatro ventos, né, que aquilo que o casal havia feito era um incesto, que eles haviam cometido incesto. Pois Herodias deixa seu primeiro marido, que inclusive ela tinha uma filha chamada Salomé, né, para casar-se com seu outro tio, que já era uma bagunça por si só. Nos dias de hoje isso é quase impossível se imaginar uma situação dessa ordem, desse tipo, e legalizada em especial. Fato esse que começa a perturbar em muito o casal, que era detentor de todo o poder à época. A gente precisa lembrar disso. João Batista começa a incomodar com as suas opiniões e palavras. Eu vou manter a expressão incomodar, porque nós estamos falando de uma situação material, uma situação do mundo, né, e não espiritual. Começa a incomodar aquele casal que reinava no seu tempo, o casal mais poderoso da sua época. E esse era o perfil de João Batista. João Batista foi o precursor do Cristo, foi aquele que antes de todo mundo, talvez à exceção de Maria, que percebeu a divindade, ou melhor, a cristandade, né? O fato messiânico de Jesus Cristo, que era seu primo. Então ele começa a fazer impropérios, a dizer que aquilo era um absurdo. Onde o casal passava nos seus féritos lá, se ele estava, ele criticava, chamava a atenção de todos, e o povo realmente foi se dando conta de que aquilo era meio fora, né, do que se esperava de reis, né? Até porque os exemplos, convenhamos, devem sempre vir de cima, né? E aí é onde entra, né, a questão das orientações que a doutrina espírita nos traz, né? Eu vou me socorrer numa médium, uma senhora muito agradável de se ouvir, tem até um canal no YouTube, ela é espírita, é médium, e é uma dessas criaturas que tiveram a felicidade de conviver com Chico Xavier nessa existência. Deve ter sido bom, né? Conviver com Chico, ouvir assim alguns dos seus comentários, os seus conselhos, ouvir o seu silêncio, quando eventualmente alguém perguntasse alguma coisa e o silêncio fosse a resposta. Então, a dona, né, a senhora Maíse Soares, podem procurar na internet, é gostoso de ouvi-la, é muito bom, né? Muito agradável, senhora agradabilíssima, com uma fala muito boa, né, muito tranquila e com um grande conteúdo doutrinário, é visível. O que é que ela conta? Ela conta que um dia Chico a relatou, que ele pergunta para Emmanuel por que João Batista morreu daquele jeito, desencarnou daquele jeito, degolado. Vamos combinar, é triste, é um negócio pesado, né? E aí Emmanuel responde para o Chico,
E eu fico imaginando o nível dessas conversas, né? E o nível do humor dessas conversas também. Ele responde para o Chico mais ou menos isso. É porque ele ficava incomodando, ou criticando, para agora usar a palavra mais adequada, o casal real da época. Aí, como diz ela, em suma, ele estava dizendo o seguinte: Emmanuel, se ele não ficasse se metendo na vida dos outros, provavelmente ele não teria desencarnado daquele jeito. Faço aqui um breve recorte, brincadeira ou não, comentário por parte desse espírito extremamente esclarecido que dizem já estar entre nós há mais de 20 anos, né? Agora encarnado. Brincadeira ou não, tem um fundo óbvio, se não de plena verdade, mas de grande reflexão. De grande reflexão. E é aqui que a gente reflexiona a respeito das nossas condutas. A doutrina espírita, ela vai nos ensinar, em todas as suas obras, que nós devemos sim nos preocupar com a vida dos outros, mas não ao ponto da intromissão. Não ao ponto da intromissão indesejada. Não ao ponto da crítica mordaz, da crítica feroz, que não vai conduzir a situação e as pessoas envolvidas na situação a um lugar agradável, emocional, espiritual e psicologicamente falando. Por quê? Porque muitas vezes, e ainda é do nosso comportamento, voltado ainda às questões instintivas, porque nós estamos mais próximos dos animais que fomos do que dos anjos que um dia seremos, né? Então nós ainda patinamos no nosso próprio lodaçal, nós ainda escorregamos em nós mesmos, nas nossas dificuldades, né? E a gente tem hora que vai ter essa dificuldade realmente de firmar o pé, não é? Então, são essas circunstâncias, essas situações que todos nós vamos enfrentar, que essa espiritualidade, que a doutrina espírita e que a própria Dona Maíse, por conta desse colóquio entre Emmanuel e Chico, vai nos lembrar que as nossas intromissões não sejam intromissões, sejam participações, que é muito diferente. Quando a gente se intromete, nós não somos convidados para a situação. Agora, quando nós somos convidados, nós participamos da mesma. É uma questão até de semântica da língua portuguesa. Nós vamos participar, então, da situação e, na condição de participantes, nós devemos ter todo o cuidado para que a nossa participação, para que os nossos eventuais conselhos não sejam nunca, em hipótese alguma, em demérito da situação e em especial das pessoas. A gente não costuma ouvir aquelas pessoas que dizem assim: eu sou assim mesmo, eu falo aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Eu sou assim muito transparente, muito justa. Justiça e transparência não é falta de educação. Vamos lá, vamos dar nome ao boi. Isso é falta de educação. Quando nós nos aproximamos de alguém, e principalmente distantes de nós, e ao dar a opinião sobre a vida de alguma pessoa ou uma situação vivida por essas pessoas, e nós a fazemos de forma abrupta, ríspida, se tem uma coisa que nós não estamos sendo, é caridosos. Onde está a caridade na rispidez, ainda que ela esteja repleta de verdades? Qual a caridade da rispidez, que muitas vezes alça a condição de brutalidade? Onde nós vamos encontrar de fato esse amor em movimento, que é a caridade, que, segundo a espiritualidade maior e amiga, segundo, portanto, a doutrina espírita e, obviamente, o próprio Cristo, fora da caridade não há salvação. Então, se nós tentamos levar as pessoas que nós conhecemos
e que eventualmente até amemos. Muitas vezes nós vamos fazer isso por amor, por uma grande consideração, por gostar daquelas pessoas, de todas as pessoas envolvidas, daqueles familiares, por exemplo. Só que se nós levarmos isso com rispidez, muito provavelmente, porque estaremos sendo intrometidos, nós não vamos conseguir alcançar minimamente os melhores resultados, ou bons resultados. Isso ficará perdido, porque as pessoas que receberão as orientações ríspidas, brutais, ficarão muito mais focadas na forma como isso foi colocado do que na orientação propriamente dita. Então, nós temos que pensar assim, né? As mensagens, nós podemos escolher como que nós vamos conduzir as mensagens. Ou a gente pode ir num tanque de guerra, num trator, ou num sedã muito suave, desses elétricos que tem hoje em dia que nem barulho fazem. De preferência da última forma, a fim de que a mensagem de fato seja dita, sem atropelos, sem ódio, sem rixas, né? E repito, só o façamos quando de fato fomos convidados para participar. E alguém poderia dizer, mas Marcelo, tem situações que a gente tem que se meter, que se intrometer, né? Entrar para dentro daquela situação, introduzir-se numa situação. Concordo. Há graves situações que a gente não pode deixar para lá, até porque daí também seria falta de caridade. Uma situação de uma desavença familiar grave, não é? Uma situação, por exemplo, de drogatização familiar, uma situação de alcoolismo numa família, uma desavença severa que pode começar a estar chegando em níveis de violência física efetiva, né? Brigas entre casais, né? Sou de um tempo em que a gente ouvia briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não tem que meter a colher, tem que meter juízo. Lembrar as pessoas, não tem colher a ser metida, é juízo. É lembrar as pessoas que, se elas estão juntas, é porque em algum momento houve o tal do amor, né? Então, se for para separar, que se separem também com o devido amor, porque é possível, mas que façam isso com tranquilidade, porque não vai ser através das violências verbais, até mesmo físicas, né, que vai se obter o sucesso nisso. E aí, há casos, como já dito, que será obrigatória essa intervenção. Há casos que não dá para esperar. E são nesses casos, em especial, que nós devemos ainda mais estarmos cheios de boa vontade em nossas almas, a fim de que essas intervenções não sejam intromissões. Que nós intervenhamos, mas não nos intrometamos, porque a intromissão continuará sendo desagradável. Marcelo, qual a diferença e qual o limite? A intervenção, ela é realizada por uma questão de segurança, por uma questão em especial de urgência. Há uma necessidade de se intervir para evitar um mal maior. Em ambos os casos, não há de fato um convite, mas a intervenção vai buscar trazer condições de que a situação se estruture. Então vamos lá, né? A doutrina espírita é prática, e aqui obviamente nem de longe da minha parte dá qualquer orientação para os queridos irmãos, são ponderações. Uma questão de drogatização, um familiar, um jovem, ou infelizmente alguém já com mais idade, envolvido no uso de drogas, de fato, infelizmente viciado, não é? Há necessidade da intervenção quando nós percebemos que a saúde dessa pessoa de fato debilitou-se ou está debilitando-se? Sim. Se nós queremos bem a alguém, nós devemos fazê-lo, mas o façamos trazendo essa realidade em primeiro plano para a pessoa que está sendo assistida. Evitar que isso seja forçado a essa pessoa.
procurar conduzir, e sim, dá muito mais trabalho, sem sombra de dúvida, procurar conduzir a situação de forma que a pessoa se convença disso, se convença de que ela precisa de fato de ajuda. Repito, é fácil? Não. É mais fácil colocar, desculpem a expressão, uma camisa de força e levar para algum lugar? É, né? É, mas isso não é caridoso. Então nós temos, meus irmãos, que utilizar do bom senso, que a doutrina espírita também nos permite cada vez mais nos aprofundarmos nos seus conceitos, ou no conceito, né? Para que façamos da maneira mais amorosa, da maneira ainda mais assertiva, mais no ponto, mais correta, essa caridade. Porque nós precisamos saber que, ainda que eventualmente uma pessoa esteja perdendo suas condições psicológicas plenas, ela ainda é senhora de si. Então, enquanto essa pessoa é de fato senhora de si, nós devemos ter o cuidado a fim de que a intervenção não se transforme numa intromissão. E a intervenção, mais cedo ou mais tarde, se bem conduzida, meus irmãos, virará uma participação. Aquela pessoa que passa a ser auxiliada, ela começa a perceber a situação em que estava envolvida, começa a entender o mal que fazia para si mesma, e em algum momento dessa luta, né, dessas situações, desses movimentos, ela vai conseguir perceber a necessidade da mudança. E isso é a prática da caridade. A caridade desta pessoa para consigo mesma, porque sim, nós devemos praticar a caridade para conosco, né? E a caridade daquele que participa, através de uma intervenção inicial, da melhoria da vida dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, o exemplo de João Batista, e que particularmente levo para um tom meio de brincadeira, né, ainda que falando uma verdade, nos dando uma mensagem que serviu inclusive de base para essa humilíssima exposição, faz sentido. Porque quando a gente se intromete na vida de alguém, nós tendemos a ter uma reação negativa. A reação do nosso irmão que teve a vida com intromissão, ele provavelmente não reagirá bem, por mais que estejamos cheios, né, de boa vontade. Então, que fique o exemplo para nós todos dos cuidados que nós precisamos ter uns para com os outros no dia a dia, porque sem sombra de dúvida, todo dia, mas todo dia mesmo, nós vamos ter uma coisinha que a gente vai ter vontade de se intrometer. Todo dia, todo dia. Uma opinião, uma situação, uma desavença, e a gente vai pensar, mas agora, e sim, a gente pensa, eu penso, né? Eu penso, agora eu vou falar o que eu penso. Pensa antes de falar, de uma vez por todas. Raciocina e ora, meu irmão, ora, querido irmão, querida irmã, ora. Quando você estiver diante de uma situação complexa, que demanda uma participação sua, ore para que Deus e a espiritualidade, através do nosso Mestre amado Jesus, coordene a melhor forma e nos inspire com a melhor forma de nós o fazer. Queridos irmãos, fiquemos então com exemplo. Engraçado, eu ri bastante quando eu ouvi essa frase, até uma ponderação bem breve, né, ainda sobre essas duas figuras, sobre a ótica da doutrina espírita. Primeiro, que todos nós sabemos, a fim de não deixarmos, somos espíritas, estudamos a doutrina, é importante a gente frisar. Todos nós sabemos, né, nós espíritas reconhecemos que a figura de João Batista foi a figura do profeta Elias, né? E o profeta Elias, na sua época, infelizmente, ele fazia a mesma coisa com seus inimigos, há 2000 anos atrás, mais ou menos, de João Batista. Um século e meio atrás.
Então ele fazia as mesmas coisas, algo parecido, né? Então diz a espiritualidade que isso foi uma forma de compensação, também deixamos para lá. E outra figura que é muito válido da gente comentar também é a figura de Herodes o Grande, porque Herodes o Grande também nos conta a espiritualidade que Herodes o Grande vai se tornar no futuro São Vicente de Paulo, que é o pai dos órfãos da França. Ou seja, eu desconfio bem que Herodes Antipas resolveu a sua dificuldade, né, no seu assassínio infeliz daquelas crianças todas na distante Judéia, através da sua atuação, né, após a Idade Média, a sua atuação na França, através da prática da caridade com a orfandade daquele país. Ele é considerado para todos, né, ainda em toda a Igreja Católica, o padroeiro dos órfãos. Então, tenho a impressão que ele cumpriu a missão dele muito bem cumprida. E aqui é mais um exemplo, não é, de que todos nós temos a condição de nos renovar, de nos reformarmos. E Elias, que já era grande, foi só João Batista, só, né? O precursor do Cristo, o precursor do cristianismo. Nós estamos aqui, sem sombra de dúvida, também por ele e por causa dele. Queridos irmãos, eu agradeço imensamente a paciência, a recepção de vocês, né? Quando me chamarem eu volto, se me chamarem eu volto, né? Porque eu sou chatinho, eu gosto de estar aqui com vocês, e se vocês quiserem, vai ser sempre um prazer. Queridos irmãos, fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus, sejam muito abençoados por Ele, um excelente resto de semana, um bom final de semana, e eu fico muito feliz, de estar de volta nessa casa. Fiquem com Deus, tudo de bom. Obrigado. Uma vez mais, para nos unirmos em um só pensamento, que possamos buscar até nós a figura majestosa, experimentasse a sua época, um misto de sensações, de alegria, de felicidade e de esperança. Divino amigo, te agradecemos por toda a orientação, por todos os ensinamentos, por todas as mensagens. Obrigada, Mestre Jesus, por teres nos conduzido até o presente momento de nossas existências. Obrigada, Mestre Jesus, porque hoje já o compreendemos, o aceitamos, o admiramos e procuramos, na medida da nossa evolução, seguir os teus ensinamentos. Obrigada, Divino amigo, por tudo o que fizestes e fazes por cada um de nós. Te agradecemos a Ti, Deus Pai, por nos proporcionar esses breves instantes em que aqui estivemos, pela mensagem trazida, tão importante, tão salutar para a nossa vida cotidiana, que possamos ter nas nossas relações sempre o sentimento de amor, de compreensão, de indulgência, de benevolência para com todas as criaturas. Nos momentos difíceis, rogamos a Ti, Mestre, que estejas ao nosso lado, para que não venhamos a falhar, a nos equivocar,
de dor e sofrimento, os enfermos, os reclusos, os que partiram desse mundo em dor e sofrimento, os que se encontram no mundo espiritual, passando pelas dores da falta de compreensão e de entendimento. Que o teu amor envolva cada um de nós, necessitado que somos. Obrigada, Deus Pai, obrigada, Mestre Jesus, obrigada a toda a equipe espiritual que nos envolveu, que nos protegeu, que nos harmonizou e harmonizou o ambiente para que pudéssemos ser agraciados com tanta dádiva, com tanta bênção. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja.